Fala vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no goleiro Léo Jardim dribla críticas e consegue se tornar o destaque do Vasco neste início do Campeonato Brasileiro. Após enfrentar algumas críticas durante o Campeonato Estadual, o recém-chegado goleiro Léo Jardim não deixou se abater e continuou trabalhando bastante para aprimorar o seu trabalho e se destacar no Campeonato Brasileiro. E é exatamente isso que está acontecendo. Nos jogos mais recentes do Vasco, o goleiro Léo Jardim tem sido o grande destaque da equipe, salvando o time em diversas oportunidades e mostrando sua qualidade como defensor. Com defesas espetaculares e muita segurança na área, ele tem se tornado cada vez mais confiável para os torcedores do Vasco. Além disso, é importante destacar a importância de um goleiro para o desempenho do time. Muitas vezes é ele quem define o resultado de um jogo, sendo o último obstáculo entre bola e o gol. E no caso do Vasco e Léo Jardim, essa importância tem se tornado cada vez mais evidente, principalmente nos últimos jogos do Vasco. Com a temporada ainda em andamento e apenas no começo, ainda há muito caminho pela frente para que Vasco e Léo Jardim consigam conseguir bons resultados em 2023. Mas uma coisa já é certa, o goleiro vem provando seu valor e se tornando um dos principais jogadores da equipe neste início de Campeonato Brasileiro. E isso não apenas confirma o investimento que o Vasco realizou para tirar o goleiro do futebol francês e retornar ao Brasil para assumir a meta vascaína. Atualmente, o goleiro está em primeiro na lista de atletas que atuam como defensores e com o maior número de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro até aqui. Ainda no Campeonato Carioca, ele foi alvo de algumas críticas em certas partidas, onde para os torcedores ele estaria cometendo falhas que não poderia cometer. O Campeonato Brasileiro teve seu início e agora o goleiro vem se provando jogo a jogo, desde a primeira partida contra o Atlético Mineiro, onde ele foi também o melhor da partida, e o último jogo contra o Fluminense, o jogador também se destacou e levou o prêmio de melhor do jogo, onde fez com que o Vasco também conseguisse segurar o resultado de 1-1. E você, torcedor vascaíno, o que tem achado das últimas atuações do goleiro Léo Jardim? Vem salvando o Vasco em diversas ocasiões, especialmente nos últimos dois jogos contra o Fluminense e também contra a equipe do Bahia, jogo em que o Vasco saiu derrotado dentro de sua casa. Uma das recentes revelações do Vasco nos últimos anos foi o atacante Paulinho. O jogador que atualmente defende as cores do Atlético Mineiro se tornou alvo de críticas por parte da torcida do clube mineiro recentemente, o que tem sido visualizado também pelos torcedores vascaínos. Paulinho foi um dos destaques do Vasco em 2017 e 2018. O jogador se destacou no time principal por sua velocidade e habilidade e acabou sendo vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Após uma passagem discreta pelo futebol europeu, ele voltou ao Brasil para jogar na equipe do Atlético Mineiro, quando foi contratado ainda no início de 2023. Porém, pelo menos no Campeonato Brasileiro, ele não vem tendo um bom desempenho, o que tem também gerado críticas por parte da torcida da equipe do Atlético Mineiro. Diante deste cenário, os torcedores do Vasco visualizaram uma oportunidade para repatriar o jogador. Afinal, Paulinho já conhece o clube, a torcida e tem um carinho especial pelo Cruz Maltino. Além disso, o time precisa de reforços para o setor de ataque. A temporada é longa e o atacante poderia ser uma boa opção para o elenco, assim como os torcedores visualizam. No entanto, uma contratação como essa é praticamente impossível, isso porque o jogador tem um alto salário e também chegou recentemente à equipe de Minas Gerais, o que dificulta ainda mais uma possível negociação. Além disso, o Atlético Mineiro não tem interesse nenhum em se desfazer do seu atual camisa 10, jogador que atuou como titular ao lado de Hulk no Atlético Mineiro. O atacante de 22 anos, criado pela base do Vasco, está no Atlético Mineiro em 2023 com 22 jogos atuando, 7 gols marcados e também 5 assistências distribuídas até aqui com a camisa do Galo.
Conseguindo atuar pela ponta esquerda e também pela ponta direita, a torcida do Vasco visualiza o jogador como uma baita opção para estar assumindo posição no comando de ataque do Vasco, que passa por certa carência e que necessita urgentemente de novos reforços para que assim o Vasco possa continuar evoluindo durante a temporada de 2023. Jornalista manda a real para início de campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro e fala sobre o técnico Maurício Barbieri. O último jogo do Vasco contra a equipe do Fluminense segue se tornando assunto para diversos debates. O fato de o Vasco ter tido menos de 30% de posse de bola durante toda a partida contra o Fluminense incomodou diversas pessoas e principalmente profissionais, jornalistas do mundo do futebol. Outro jornalista que falou o que pensa sobre a postura do Vasco na partida foi Rica Perrone, que disse o seguinte, abre aspas, foram 4 partidas no campeonato e o Vasco fez exatamente a mesma coisa em 3, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, então isso está virando um padrão. No jogo que pegou um time mais fraco, o Vasco dominou amplamente contra o Bahia e saiu perdedor. Está claro que o Vasco não consegue agredir seu adversário. Não tem repertório ofensivo, fecha aspas, disse ele. O jornalista ainda comentou um pouco sobre o trabalho de Maurício Barbieri até aqui à frente do Vasco, abre aspas, e o técnico Barbieri não deveria estar no Vasco porque ele não tem currículo para isso, não tem currículo para ser o treinador de um Vasco que chega com investimento neste ano, é muito novo, pode se tornar o melhor do mundo, mas ainda não é, e tem uma coisa que fica o tempo todo na minha cabeça. Ele estagiou com o Mourinho e eu odeio o que o Mourinho faz com o futebol. E o que a gente tá vendo é que o Barbieri aprendeu muito com o Mourinho, porque é muito sofrimento, fecha aspas, completou Rica Perrone ao falar sobre o estilo de jogo vascaíno em 2023. E você, torcedor vascaíno, concorda com a declaração feita pelo jornalista Rica Perrone a respeito do estilo de jogo do Vasco implementado pelo técnico Maurício Barbieri? Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito de tudo isso. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.